Olá, então, dando continuidade à nossa disciplina de construções de madeira. Aqui nós estamos entrando no slide da aula 3. Como anteriormente, eu vou estar disponibilizando o material com as anotações já para você, além das atividades também para você estar desenvolvendo e me enviando por e-mail. Então, aqui a gente vai iniciar com o conteúdo de ligações de peças estruturais. Então, o que seriam essas ligações e por que que a gente costuma realizar essas ligações? Então, nas nossas peças de madeira bruta, elas têm uma limitação geralmente de comprimento. Então, essas limitações correspondem ao tamanho da árvore. Às vezes a gente tem árvores mais jovens que ainda não atingiram um comprimento adequado para corte e a necessidade desse material, né? Então, muitas vezes são necessários a retirada antecipada desse material. Além das limitações devido aos meios de transporte. Então, geralmente, costuma-se retirar os elementos com comprimentos em torno de 4 a 5 metros. E muitas vezes nas nossas edificações, nossas construções, não são dimensões apropriadas, não são suficientes. Então, a partir dessa hipótese, nós precisamos realizar a ligação entre essas peças para conseguir atingir o vão que a gente precisa ou a altura desse elemento que a gente precisa, certo? Então, por isso, a importância das ligações em peças. Então, aqui, de acordo com a NBR 7190, nós temos alguns tipos de ligação. Aqui eu coloquei as principais, que são as ligações por pinos ou conectores metálicos, seja ele prego ou parafuso, ligações por anéis metálicos ou chapas dentadas, ligações por sembladuras ou entalhes e ligações coladas. Então, o que a gente vai abordar ao longo da disciplina? Nós vamos abordar as ligações por pinos metálicos, pregos e parafusos e as ligações por sembladura. As ligações por anel metálico, chapa dentada ou ligações coladas, em virtude do tempo da disciplina, a gente vai acabar não abordando, certo? Então aqui nós temos um exemplo de uma ligação por entalhe. Então o que é essa ligação por entalhe? Imagine uma tesoura de cobertura onde a gente precisa transferir o carregamento proveniente dessa peça inclinada para uma peça horizontal, certo? Então isso aqui geralmente está transmitindo um esforço de compressão, que vai estar provocando uma tração nessa peça horizontal, e os esforços são dissipados a partir de resistência à compressão normal às fibras ou paralela às fibras. Então aqui a gente estaria resistindo nessa direção a essa componente horizontal relativa a essa força, e aqui na parte inferior eu teria uma componente perpendicular às fibras dessa madeira horizontal devido a esse carregamento vertical, certo? Então, um exemplo de ligação por entalhe. Além, é claro, dos esforços laterais. Então, o que seriam esses esforços laterais? Por exemplo, uma ação do vento atuando nessa fachada frontal da estrutura. Então, isso aqui poderia estar simplesmente retirando esse elemento do seu entalhe. Então, nesse caso, é recomendada a utilização de elementos complementares de fixação para evitar que esse elemento acabe se deslocando e, consequentemente, perdendo sua estabilidade, certo? Isso a gente vai falando mais para frente ao longo da disciplina. Então, aqui tem o detalhamento de alguns dos tipos de ligação que eu havia comentado. Então, aqui nós temos como exemplo a ligação colada. Então, isso aqui imagine uma peça submetida a um esforço de tração através de uma força qualquer F. Como eu tenho duas faces de ligação, duas seções de corte no meu elemento, o que eu posso ter a partir dessa hipótese? Que a minha força F vai ser dividida em duas forças com a mesma magnitude. Por quê? Porque aqui eu tenho só um elemento para receber esse carregamento. Aqui eu já estou dividindo ele em dois. Então, consequentemente, cada uma dessas faces da ligação está recebendo somente metade do carregamento.
Consequentemente, uma ligação mais eficiente do que se eu estivesse trabalhando exclusivamente com uma ligação de peça única, certo? Considerando somente as duas faces inferiores. Então, nesse caso, eu teria tanto uma força F para a direita quanto para a esquerda, beleza? Ligações por prego seguem a mesma lógica, parafusos. Então, a ligação pregada, a gente tem que tomar cuidado com a profundidade de penetração desses pregos nas madeiras adjacentes e a distância entre esses pregos. Então, o mesmo é válido para ligações parafusadas. A diferença é que nas ligações parafusadas, esse parafuso vai ter uma penetração total. Então, ele está transpassando todas as peças de madeira. Ligações por anel metálico ou entalhe, então elas têm basicamente a mesma funcionalidade. Nós temos um elemento aplicado sobre pressão de um elemento complementar que vai estar recebendo todo esse carregamento, ele vai estar transmitindo esse carregamento para as peças complementares, certo? Entalhe segue a mesma lógica. Então, a mesma lógica também daquele exemplo da tesoura que eu passei. Então, aqui nós temos uma força de tração, onde quem vai estar resistindo a esses esforços é essa área aqui. Nesse caso, para uma força de tração, eu teria uma componente F sobre 2 aqui. Consequentemente, a reação desse elemento seria nessa direção. Eu teria uma força F sobre 2 que precisaria ser resistida a partir dessa área complementar aqui. Tranquilo? Pinos de madeira ou cavilha também seguem a mesma lógica, uma lógica similar à dos parafusos. A diferença é que a gente está trabalhando pode estar trabalhando com elementos de madeira, né? Madeira geralmente com uma resistência acima da madeira que a gente está ligando. Tranquilo? Para as ligações, principais tipos de ligações, então nós temos as ligações pregadas, ligações por parafusos autoatarrachantes, ligações por parafuso porca e arruela, pinos metálicos, pinos de madeira, chapas dentadas. Então, isso aqui geralmente a gente costuma adotar em madeiras com um índice de esforço relativamente baixo. Ela não é uma ligação tão eficiente. Apesar do elevado número de elementos de fixação, ela perde em sua eficiência para ligações pregadas. Conectores e anéis metálicos servem de maneira análoga às ligações por entalhe. Então aqui, ligações axiais por corte com pinos metálicos, pregos ou parafusos. Então essa é a primeira parte do nosso conteúdo. As ligações por corte são aquelas que a força a ser transmitida entre as peças é perpendicular ao eixo do elemento de ligação. O que é isso? O que quer dizer força perpendicular ao elemento de ligação? Então aqui nós temos um elemento vertical de ligação e a nossa força forma um ângulo de 90 graus com esse elemento de ligação. Então nós temos algumas situações possíveis. Nós temos as ligações com uma seção de corte, onde a força atuante aqui embaixo e na peça superior são basicamente a mesma. Eu posso ter uma variação na tensão em cada peça. Por que eu posso ter variação na tensão? Eu posso ter espessura de peças diferentes. Então, eu posso ter uma peça de 5 por 5 na parte superior e uma peça de 5 por 7 na parte inferior, o que, consequentemente, vai fornecer para mim uma tensão menor. Posso ter também diferentes tipos de madeira entre essas peças. Eu posso ter um pinus na parte inferior e um eucalipto na parte superior. Os pinos, pregos ou parafusos podem ser submetidos a uma ou a múltiplas seções de corte. Então aqui eu tenho um exemplo com apenas uma seção de corte e aqui eu tenho duas seções de corte. Então eu tenho, em relação a esse pino, ele está sendo cortado aqui e está sendo cortado
aqui também. Se a gente analisar em cada peça de forma independente, o que nós podemos observar? Aqui eu tenho a minha força P, aqui eu tenho P sobre 2 e aqui P sobre 2. Como é um esforço de tração, o que acontece com essas peças? Essa peça superior, essa primeira tala lateral, você concorda comigo que a partir de um esforço de tração, o bordo que vai estar recebendo esse carregamento se encontra na parte posterior desse elemento, que seria o inverso na questão de uma força de compressão. Aqui já em relação à peça central, o que acontece? O bordo carregado também vai ser o bordo posterior da peça. Por quê? Porque eu estou puxando ela para cá. Então a tendência dessa peça seria se deslocar para a direita, certo? Nessa outra peça, submetida a um P sobre 2, eu estou carregando esse bordo aqui. Então, tendência de deslocamento dessa peça para a esquerda. Então, nas ligações axiais, as peças estão solicitadas por esforços normais, enquanto nas ligações transversais, a madeira fica solicitada a tração normal às fibras. Então, nós temos um carregamento diferente. Então, para evitar a ocorrência de fissuras, deve-se verificar a resistência à tração normal às fibras. Então, aqui imagine essa situação. O que nós temos? Eu tenho essa peça aqui submetida a um esforço de tração. Então, o que eu estou fazendo? Estou puxando essa peça aqui para baixo, certo? Como reação, eu precisaria de uma reação para a face superior, certo? Se eu tenho essa reação, automaticamente eu estou aplicando uma força de tração perpendicular às fibras, uma tração normal às fibras. Por que tração normal? Eu tenho uma tendência a separar essas fibras pela ação dos pregos. Então, esses pregos estão transmitindo esse carregamento e eu estou puxando para cá. Então, eles servem como elementos de ancoragem que vão estar tendendo a rasgar essas fibras de madeira aqui, consequentemente formando fissuras, certo? Então, tem que tomar cuidado com relação a isso. Então, o mesmo é válido na situação oposta, né? Então, imagine que a gente tem duas talas laterais presas a um elemento vertical, um elemento horizontal. Se a gente olhar isso aqui em corte, isso aqui está vindo para cá. Então aqui nós conseguimos observar essa formação de fissuras pela ação do carregamento dos pregos. Então eu preciso de uma reação nessa direção aqui para equilibrar essas duas forças puxando para baixo. Tem que tomar cuidado, inclusive, com a questão do afastamento desses pregos. Eu não posso ter pregos muito próximos, porque vão estar prejudicando a resistência da seção transversal. Então, as ligações por corte com pinos metálicos, nós temos algumas características específicas. O que são essas características? Então, nós podemos ter inicialmente um embutimento da madeira. O que seria um embutimento da madeira? Imagine que esse carregamento aqui apresente uma ordem específica de carregamento suficiente para estar comprimindo essas peças de madeira adjacente, certo? Então, o que está ocorrendo? Esse parafuso está tendendo a embutir na madeira, ele tende a se deslocar, a macerar essas peças de madeira, essas fibras de madeira. Então, a gente tem que tomar cuidado com a resistência ao embutimento dessa madeira. Então, aqui como que funciona essa ligação? Basicamente, nós precisamos verificar a espessura dessas peças de madeira para verificar, consequentemente, o embutimento dessa madeira. E nós temos que tomar cuidado também com a questão da flexão do pino. Por que flexão no pino? Você concorda que esse carregamento oriundo dessa peça de madeira e dessa peça vão estar sendo transmitidos a esse elemento metálico a partir de uma tensão 1 e de uma tensão 2. Aqui na peça inferior, eu tenho teoricamente a mesma tensão 1. Por que a mesma tensão? Porque a gente está analisando de forma que essas peças laterais
são do mesmo tipo de madeira e com a mesma espessura. Então aqui quando a gente analisa essa madeira, nós conseguimos determinar qual vai ser a resistência dessa madeira a partir de suas propriedades específicas ao embutimento. Tranquilo? Então isso aqui para a seção 2, o que nós temos na seção 2? Nós temos uma força F dividida por uma área. Qual é essa área? O diâmetro do pino, a área que está sendo embutida, que multiplica a nossa espessura T2. Então, quem é T2? Espessura dessa peça central aqui. Diâmetro do pino. Por que só o diâmetro do pino? Que vai ser relativo à tensão que um pino está exercendo ao longo da peça de madeira. Então, a NBR 7190 de 97 permite, em casos onde a gente não tenha como calcular a resistência ao embutimento da madeira, que a gente aproxime a resistência ao embutimento à resistência à compressão dessa madeira, ambos valores de cálculo. Isso para casos onde a gente não consiga calcular os valores das tensões de embutimento. Em relação à direção normal, nós temos que a resistência ao embutimento normal às fibras vai ser igual a 0,25 vezes a resistência ao embutimento na direção paralela às fibras, multiplicado por um coeficiente αe. Então, esse coeficiente αe é tabelado. Ele é tabelado em função do diâmetro dos pregos e dos parafusos. Então, aqui para pregos com diâmetros inferiores a 0,62, nós temos αe igual a 2,5. Pregos maiores ou parafusos maiores, acima de 7,5 centímetros, então aqui a gente já tem um αe na ordem de 1, certo? Então aqui os diâmetros estão em centímetros e o αe é um coeficiente adimensional. Então quanto maior a espessura do prego que a gente está analisando, maior vai ser, ou melhor, menor vai ser o nosso coeficiente αe. Por quê? Porque eu tenho uma área maior de contato. Então, aqui para nossas ligações, vamos trabalhar inicialmente com a resistência ao embutimento. Então, inicialmente, nós temos os valores característicos dessa resistência ao embutimento. Como que a gente encontra esses valores característicos? Então, aqui, geralmente, pregos, a gente trabalha com diâmetros inferiores a 8 milímetros. Então, para essa relação, nós temos duas equações para obter essa resistência ao embutimento. Nós temos a relação sem a execução de perfuração e a relação com a execução da perfuração. Então, o que é esse com e sem perfuração? Então, perfuração a gente realiza na madeira para reduzir as tensões, reduzir a possibilidade de lascamento. Então, vamos colocar um exemplo aqui. Imagine uma peça de madeira onde a gente vai inserir um prego. Se a gente colocar um prego muito grosso, o que vai acontecer? Essa peça de madeira vai afastar essas fibras e vai possibilitar a formação de fissuras, falhas, trincas nessa madeira. Então, se a gente realizar uma perfuração específica, antes de inserir esse prego, eu vou estar reduzindo essas tensões internas, consequentemente reduzindo essa possibilidade de fissuração, certo? Então, as ligações estruturais, geralmente, são realizadas com perfuração. Para ligações sem perfuração, a gente geralmente utiliza para ligações de madeiras com baixa densidade e, consequentemente, ligações provisórias, obras de contenção, geralmente. Vamos supor que a gente está colocando um tapume ali para evitar que o pessoal, os pedestres, acabem adentrando o nosso canteiro de obras. Então, nesse caso, geralmente a gente consegue estar trabalhando com ligações sem execução de perfuração. Pregos com diâmetro maior que 8 milímetros e parafusos de até 30 milímetros de diâmetro, dispostos em um ângulo alfa em relação às fibras, nós já temos que considerar
a nossa equação de Hankinson. Então, nós precisamos considerar a resistência da seção inclinada, certo? Então, aqui, explicando a nossa equação sem perfuração inicialmente. A nossa resistência ao embutimento vai ser 0,082, que multiplica a densidade característica dessa madeira, que multiplica o diâmetro do pino em milímetros, elevado a menos 0,3. Então, o resultado sai em megapascal. Ligações com perfuração, 0,082, que multiplica 1 menos 0,01 vezes o diâmetro, que multiplica a densidade característica. Também, resultado sai em megapascal. Então, a gente vai inserir a densidade característica em quilograma por metro cúbico e o diâmetro em milímetros. Coeficiente K90 aqui presente na nossa equação de Hankinson. Então, aqui para madeiras coníferas, a gente costuma trabalhar com valor de K90 de 1,35 mais 0,015 vezes o diâmetro. Para painéis, 1,30 mais 0,015 diâmetros. E madeiras folhosas, 0,9 mais 0,015 diâmetros. Vamos lá, para casos onde a gente tenha o valor de P médio, a nossa densidade média, e a gente precisa inserir o valor da densidade característica. Então, eu considero que a densidade característica é igual à densidade média dividido por 1,2. Outro ponto importante, na nossa equação de Hankinson, da mesma forma que lá na primeira equação que eu passei para vocês de resistência à seção inclinada, o nosso ângulo alfa corresponde ao ângulo de inclinação do carregamento. Tranquilo? Então, aqui para resistência a um embutimento com um ângulo específico alfa, vai ser o K90, que multiplica seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa. Isso a gente vai vendo à medida que a gente vai evoluindo na disciplina. Vamos lá, vamos aplicar isso aqui para não ficar tão abstrato. Então, determine a resistência característica de projeto ao embutimento de uma ligação de uma peça serrada em madeira de jatobá com pregos com diâmetro de 4,4 milímetros na situação com e sem perfuração. Então, utilize a tabela de classes de resistência para florestas nativas, classe de umidade ambiental 3 e carregamento de longa duração. Então, o primeiro passo, nós vamos vir aqui na nossa tabela e verificar qual é a classe de resistência da madeira jatobá, certo? Então, para jatobá, nós observamos aqui que ela é uma madeira da classe D60, certo? Então, de posse desse dado, nós viemos aqui para a nossa tabela de classes de resistência de espécies de florestas nativas definidas em ensaios com corpos de prova isento de defeitos. Então, o que a gente vai pegar aqui dessa tabela? A gente vai pegar qual é a densidade desse material, tranquilo? Então, o que é essa densidade? A gente vai vir aqui na classe D60, FCK de 60 megapascal, e a gente vai observar a densidade a 12% vai ser de 1.000 kg por metro cúbico. Então, a cada metro cúbico, eu tenho uma densidade de 1.000 kg. Então, vamos lá. Ele está pedindo a resistência ao embutimento com e sem perfuração. Então, aplicando isso aqui, primeiramente na situação sem perfuração, nós temos como dado que é da classe D60, um FCK de 60 megapascal e uma densidade característica, já direto da tabela, de 1.000 kg por metro cúbico. Então, substituindo primeiramente na equação sem a perfuração. 0,082 vezes a densidade característica, vezes d elevado a menos 0,3. Então, como que fica? 0,082, que multiplica 1.000,
vezes 4,4 elevado a menos 0,3. Então, a nossa resistência ao embutimento característico para a situação sem perfuração é de 52,57 megapascal. Situação com a perfuração, eu já tenho uma elevação na resistência. Eu já estou trabalhando com uma resistência ao embutimento de 78,39 megapascal. Então, observem que a partir da variação da equação, nós temos uma resistência maior. Por que essa resistência é maior? Porque eu já não tenho aquela tensão residual da cravação desse prego na madeira adjacente, certo? Então eu já tenho uma redução nas tensões de inserção desse prego. Então, para converter esses valores característicos em valores de projeto ou valores de cálculo, nós precisamos utilizar nossos coeficientes já adotados anteriormente, Kmod 1, Kmod 2 e gama W. Então, aqui pela classe de carregamento, foi confirmado que é um carregamento de longa duração. Então, para longa duração, o nosso Kmod 1 vale 0,7. Kmod 2, classe de umidade 3, estão lá naquelas tabelas que vocês têm no material. Kmod 2, 0,8. Gama W, situações que não são de cisalhamento, 1,4. Então, a resistência ao embutimento de cálculo ou de projeto vai ser de 21,03 megapascal para a situação sem perfuração. Situação com perfuração, eu já tenho uma resistência de 31,36 megapascal. Então, uma resistência consideravelmente maior. Então, aqui são os mesmos processos, exceto situações de cisalhamento. Então, nesses casos, o gama W seria 1,8. Então, a mesma equação genérica, FD vai ser Kmod, que multiplica o FK, divide por gama W. Então, as classes aqui, longa duração, Kmod 1, 0,7, Kmod 2, 0,8, classe de umidade 3. Então, além dos mecanismos de resistência da madeira, nós temos também os mecanismos de flexão do pino, a resistência à flexão do pino. Como que funciona essa resistência à flexão do pino? A gente avalia em função da tensão desse material, qual a tensão de escoamento desse material, ou resistência, qual a resistência desse material a um determinado carregamento. Então nós temos que a tensão vai ser igual ao momento solicitante, o momento gerado nesse elemento, que multiplica a posição da linha neutra dividido pela inércia da seção transversal. Então, como que fica isso aqui? O que é essa altura y? Para um elemento composto de um material homogêneo, nós podemos dizer que essa altura y vai ser o L sobre 2. Como assim L sobre 2? Imagine que a gente está trabalhando com um elemento de uma seção transversal de 10 centímetros. Essa seção transversal, então, a gente pode estar dividindo ela por 2 para encontrar o valor de y. Momento de inércia, inicialmente a gente vai estar trabalhando com seção, pode trabalhar com seção retangular ou com seção circular, independente. Então a inércia para seções retangulares, base vezes altura ao cubo sobre 12. Então aqui para um elemento retangular, quem é a base? Se a gente estiver calculando a inércia em relação ao eixo x, nossa base em x vai ser essa aqui. A altura em relação a x vai ser essa aqui. Deixa eu colocar o valor de base. Então a base estaria no eixo x e a altura em relação ao eixo y. Aqui nós podemos observar a seção transversal desse elemento submetida a um esforço de flexão. O que está acontecendo aqui? Eu tenho essa parte inferior tracionada e essa parte superior comprimida. Então aqui eu tenho o L sobre 2, que a gente utiliza na hora de calcular a equação da tensão. Então aqui, à medida que a gente vai afastando da linha neutra, o que acontece? Essa tensão vai aumentando. Por quê? Porque o meu braço de alavanca também vai aumentando.
que é momento? Força vezes distância. Então, à medida que eu aumento esse braço de alavanca, consequentemente, eu aumento a tensão. Tranquilo? Então, como que funciona a questão da resistência à flexão do pino, o regime plástico? Nós temos alguns pontos de momento que são importantes. Por exemplo, o nosso MY, ele corresponde ao momento de escoamento. Ele representa o início do escoamento dessa seção de aço. Então, aqui já entra na questão de tensão-deformação. A parte de início de escoamento é uma posição específica no diagrama de tensão-deformação do aço, onde nós temos um grande aumento na deformação sem aumentar a tensão. Então seria um patamar, né? Então aqui nós podemos observar. Aqui nós temos uma tensão e uma deformação proporcionais. Aqui no eixo Y nós temos a tensão, no eixo X a deformação. Quando a gente chega no início de escoamento, o que acontece? Ele vai deformar e essa deformação ocorre sem elevar esse carregamento. Nós temos o chamado momento plástico. O que é esse momento plástico? Ele considera que toda a seção já foi escoada. Então, nós podemos atribuir a esse momento plástico o chamado ZFY, sendo Z o módulo plástico da seção, e a gente pode escrever esse Z como o diâmetro ao cubo dividido por 6. Então, nas seções de aço, nós consideramos um fator de segurança de 1,1. Então, aqui, lembra da madeira quando a gente encontrava um valor característico? Então, no aço, a gente costuma trabalhar com valores maiores de resistência. Por exemplo, para ligações pregadas, é comum a gente trabalhar com 600 megapascal. Madeira, a gente trabalha com a ordem de 40, 60 megapascal, dependendo da classe de madeira. E na madeira nós temos basicamente três coeficientes. Quais são esses coeficientes? Kmod 1, Kmod 2 e gama W. No aço, nós temos apenas o coeficiente gama S. Por que nós temos essa diferença? No aço, nós temos um material homogêneo. Eu tenho uma garantia de que as propriedades desse elemento são homogêneas ao longo do comprimento dessa seção. Já na madeira, eu tenho um material que eu não posso garantir que toda a seção vai estar resistindo ao mesmo esforço. Por isso eu tenho coeficientes maiores e mais coeficientes com as variações ambientais ou de carregamento. Então, o aço não precisa de toda essa variabilidade. Observa que eu tenho somente esse gama S. Então, eu posso dizer que o FYD, a resistência ao escoamento de cálculo, vai ser igual ao FYK dividido por 1.S, que seria o nosso gama S. Na madeira nós já temos um gama W de 1.4, já é um coeficiente maior, além dos coeficientes gama W. Então aqui nós temos alguns mecanismos de ruptura. O que seriam esses mecanismos de ruptura? A gente verifica através desses mecanismos o que está ocorrendo com a nossa ligação. Se está ocorrendo um esmagamento das peças de madeira, que seria a relação da resistência ao embutimento. Então, a minha seção, a tensão aplicada nessa seção está rompendo pelo embutimento da madeira, estou ultrapassando a resistência ao embutimento. Isso seria mecanismo 1 e 2. Plastificação de uma ou mais seções do pino, que seria a flexão desse pino metálico, seriam os mecanismos 3 e 4. Então, a ocorrência de um ou de outro modo dependerá da geometria da ligação e das tensões resistentes da madeira e do pino de aço. Então, aqui para o mecanismo 1, o que nós temos no mecanismo 1? Nós temos como descrição um esmagamento local na peça 2. Então, o que é isso? Então, essa peça aqui
está sendo esmagada. Então, a resistência ao embutimento dessa madeira está sendo atingida, certo? Então, aqui nós teríamos o mecanismo 1. Mecanismo 1.1. O que seria esse outro mecanismo? Eu estou atingindo a resistência ao embutimento da peça 1. Esmagamento local das duas seções seria uma rotação desse pino metálico. O que seria essa rotação? Esse pino permanece sem deformações, mas eu estou comprimindo essas seções, que vai estar possibilitando uma rotação desse pino dentro da ligação e, consequentemente, perda de resistência. Para situações de corte duplo, também a gente consegue trabalhando com os mecanismos 1.1 e 1.2. Então, posso ter um embutimento dessa madeira central, ou eu posso ter um embutimento das madeiras laterais. Com mais números de seções de corte, eu posso ter isso aqui sendo ampliado também. Mecanismos 3 e 4 correspondem à formação de rótulas plásticas em relação aos pinos ou elementos de ligação. Então, aqui no elemento 3.2, mecanismo 3.2, o que ocorre nesse mecanismo 3.2? Eu tenho um esmagamento na peça 2 e eu tenho a formação de uma rótula plástica. O que é essa rótula plástica? Eu estou criando um ponto de torção em relação a esse pino metálico. Então, observe que ele muda de direção. Até aqui ele está inclinado e aqui ele está vertical. Então, eu esmaguei as fibras da madeira nesses dois pontos, porém aqui ele permanece original. Isso aqui é o mecanismo 3.2. Eu posso ter o esmagamento da peça 1 e formação de uma rótula plástica. Então, aqui é o mesmo processo. Aqui o pino permanece vertical, aqui ele está comprimido e eu tenho a formação de uma rótula plástica nessa posição aqui. E no mecanismo 4, eu tenho a formação de duas rótulas plásticas. Como assim duas rótulas plásticas? Eu tenho uma rótula plástica aqui e tenho outra aqui. Então esse pino mudou de direção 3 vezes, aliado ao embutimento dessa madeira adjacente à formação das rótulas. Então o mesmo comportamento pode ser válido também para situações de cortes duplos. Então aqui eu tenho a formação de rótulas plásticas e o esmagamento da peça 1. E aqui, ou da peça 2, também dependendo do caso. E aqui eu tenho a formação de duas rótulas plásticas em cada seção de corte. Então, a partir da flexão desse pino, além do esmagamento das seções de madeira. Certo. Em qual mecanismo vai ocorrer a ruptura da peça? Então, a gente utiliza a teoria da análise limite, a carga última da ligação. Então, a gente vai precisar verificar no mecanismo 2, numa ligação com peças de mesma categoria, o que vai estar acontecendo? O que vai acontecer primeiro? Vai acontecer o esmagamento dessa peça de madeira ou vai acontecer a flexão do pino? A gente pode avaliar isso aqui a partir dos diagramas de esforços cortantes e diagramas de momento fletor, mas a gente consegue também simplificar isso a partir de uma análise em função da espessura das peças e do diâmetro dos elementos de ligação. Então aqui como que é feita essa verificação? Para a relação de T sobre D, o que é essa relação de T sobre D? O T para ligações pregadas vai ser o menor valor entre a espessura da peça mais delgada, o valor da peça mais fina, e a penetração desse pino na madeira adjacente. Então vamos supor uma análise aqui. Então aqui eu tenho uma peça de madeira superior, 10 milímetros de espessura,
E aqui eu tenho uma peça inferior com 20 milímetros de espessura. Quem vai ser esse T? Eu tenho dois T's analisando essa peça. Eu tenho o T1, que corresponde à espessura da peça mais fina, e o T2, que corresponde à espessura da peça mais grossa. Deixa eu colocar as dimensões em milímetros aqui. 20 milímetros. Então, o T que a gente vai analisar aqui, ele verifica a espessura da peça T1 e o quanto esse prego que a gente está usando, ou esse elemento de ligação, está penetrando nessa madeira adjacente. Vamos supor aqui que ele está penetrando 12 centímetros. Então aqui, ou melhor, 12 milímetros. Quem vai ser o T que a gente vai utilizar nessa relação? Sempre o menor valor. Então a gente vai pegar aqui o 10 milímetros. Então esse vai ser o valor de T. E D, quem é o D? É o diâmetro do elemento de ligação, o diâmetro do pino. Se esse valor aqui é maior ou menor que a relação de 1,25, que multiplica a raiz quadrada de fyD. Então, o que é o fyD? Limite de escoamento do aço. Então, corresponde à resistência do aço. Dividido por FED, que é a resistência ao embutimento da madeira. Se essa afirmativa aqui for válida, se T sobre D for menor que essa relação, a ruptura nessa peça vai ocorrer pelo mecanismo 2, então pelo esmagamento da madeira. Então a resistência ao corte dessa seção vai ser RD, que é igual a 0,4, que multiplica o FED, resistência ao embutimento de cálculo, que multiplica D, diâmetro do pino, que multiplica T, que é o valor o menor valor entre T1 e a penetração. Isso aqui ainda multiplica o número de seções. Como assim o número de seções? Vamos analisar essa ligação que eu coloquei aqui no exemplo. Quantas seções de corte nós temos? Quantos cortes estão ocorrendo nesse pino metálico? Está ocorrendo um corte. Então, nesse caso, a nossa resistência corresponde a uma seção de corte, número de seções. Já para a relação de T sobre D superior a 1,25 raiz de FYD sobre FED, a ruptura dessa seção ocorre por flexão do pino. Então, mecanismo 4. Então, daqueles mecanismos que a gente viu anteriormente, nós vamos nos preocupar com o mecanismo 2 e com o mecanismo 4. Então, nesse caso, para o mecanismo 4, a resistência da seção vai ser 0,5 vezes o diâmetro ao quadrado, que multiplica a raiz de FED, multiplicando FYD, que também multiplica o número de seções de corte. Então, FED é resistência ao embutimento, FYD, tensão de escoamento de projeto do aço. Então, vamos lá. No caso de pinos em corte duplo, somam-se as resistências referentes a cada seção, considerando o T como o menor valor entre a espessura da peça T1 e metade da espessura central. Então, basicamente, como que ocorre a verificação? Em função do número de seções de corte. Então, aqui para esse exemplo, nós temos 1, 2, 3, 4 seções de corte. Então, a nossa multiplicação ocorre por 4. Multiplico a resistência da seção por 4 seções de corte. Aqui eu tenho 2 seções de corte, eu vou encontrar aquele valor RD e vou multiplicar pelas 2 seções de corte. Tranquilo? Alguns pontos importantes. Nunca devem ser utilizadas ligações com um único elemento de ligação, um único pino.
Então, eu sempre preciso ter uma redundância, mesmo que essa resistência seja suficiente para um único pino. No caso de ligações com pinos entre peças de madeira e chapas de aço, a gente não vai chegar a abordar esse caso na nossa disciplina, mas a resistência da ligação deve ser o menor valor entre as resistências referente à ligação entre o pino e a madeira e entre o pino e a chapa de aço. Então aqui já entra a NBR 8800, projeto de execução de estruturas de aço. Caso existam mais de 8 pinos em linha dispostos paralelamente ao esforço, os pinos suplementares, os pinos que excederem a 8, a gente precisa considerar apenas 2/3 de sua resistência. Então, dessa forma, nós temos que o número de pinos a ser considerado são os 8 pinos mais 2/3 do número de pinos menos 8. Então, os pinos excedentes a 8, nós consideramos apenas 2/3 de sua resistência. Por quê? Se eu trabalhar com todos esses pinos alinhados, o que vai acontecer? Eu tenho uma maior probabilidade de uma fissura se estender ao longo desses pinos. Então, o ideal seria considerar no máximo 8 e os demais pinos considerar em seções adjacentes. Aqui vamos para o primeiro exercício. Calcular a resistência ao corte, considerando um prego de 20 por 48, sem perfuração. Então, ou é uma ligação provisória, ou a gente está trabalhando com uma ligação não estrutural. Ligando duas peças de madeira de pinos, submetidas a um esforço de tração. Carga de média duração e umidade classe 2, madeira serrada. Então aqui ele está fornecendo para a gente os dados. O FYK, resistência ao escoamento do aço 600 MPa, gama S 1.1. Está considerando um pinho do Paraná com uma densidade média de 940 kg por metro cúbico. Então na nossa ligação nós temos a primeira peça com 38 e a segunda peça com 75 milímetros. Ele já está informando que a penetração desse prego na madeira de baixo está sendo de 62. Por que 62? É os 100 milímetros que esse prego tem de comprimento, menos os 38 milímetros iniciais. Então, a nossa resistência característica, como comentado anteriormente, a densidade característica vai ser a densidade média dividido por 1,2. Então, ele está pedindo uma situação sem pré-furação. Então, aqui nós temos que a resistência ao embutimento da madeira vai ser 0,082, que multiplica a densidade característica, multiplicando o diâmetro do pino elevado a menos 0,3, e o resultado vai sair em megapascal. Então vamos para o passo de resolução. Então, primeiro passo, nós precisamos converter esse dado de densidade média em densidade característica. Então, para isso, divido por 1,2. Então, fica 940 sobre 1,2, 783,3. Situação com pré-furação, sem pré-furação, 0,082, que multiplica a densidade característica, diâmetro elevado a menos 0,3. Então, nós conseguimos com isso uma resistência ao embutimento de 41,18 megapascal, e a partir disso nós precisamos converter isso em valores de cálculo, ele tem um valor característico. Então ele falou que é uma madeira serrada com carregamento de média duração. Camod 1, 0,8. Camod 2, classe de umidade 2, 0,9. Gama W, 1,4. Então a nossa resistência ao embutimento de cálculo vai ser de 21,18 megapascal. Passo 3, a resistência da ligação. Então aqui a gente vai verificar. Lembrando, o T é o menor valor entre a penetração, quanto isso aqui está penetrando na madeira de baixo, e a espessura da peça T1, da nossa peça mais fina, certo? Então aqui nós conseguimos observar que o nosso T1
é menor do que a penetração. Então, a nossa relação de T sobre D corresponde a T1, a espessura de T1, dividido pelo diâmetro do prego, que é 4,4 milímetros. Então, nessa relação, nós chegamos em 8,63. Unidade adimensional. Por que adimensional? Eu tenho milímetros e aqui eu tenho milímetros. Corta, corta, fica uma unidade adimensional. Segunda parcela. Eu preciso verificar a resistência do aço, que vai ser o FY1K sobre γ S, então 600 sobre 1.1. O nosso FYD vai ser de 545,45. Então nós precisamos verificar se T sobre D é maior ou menor que a relação de 1,25 raiz de FYD sobre FED. Então, resolvendo essa equação, nós vamos chegar em 6,34. Então, o que a gente pode ver com isso? A relação de T sobre D é maior que 1,25 raiz de FYD sobre FED. Então, nós podemos dizer que a ruptura da seção vai ocorrer no mecanismo 4, mecanismo de flexão do pino. Então, para o mecanismo 4, nós temos que a resistência da nossa seção vai ser de 0,5 vezes d ao quadrado, raiz de FED, multiplicando FYD. Substituindo nossos valores, nós temos uma resistência de 1040,44 newtons. Então, nossa resistência, convertendo, 1,04 kilonewtons. Observe que eu não multipliquei pelo número de seções de corte. Por quê? Porque eu tenho apenas uma seção de corte. Então, qualquer coisa vezes 1 vai permanecer o mesmo valor. Então, vamos supor que nós tivéssemos uma solicitação de 15 kN, aquela força de tração de cálculo fosse de 15 kN. Automaticamente, como eu tenho 1 kN para cada prego, a cada prego tem uma resistência de 1 kN nessa ligação. Então, eu poderia utilizar 15 pregos para estar resistindo a esse esforço de 15 kN. Tranquilo? Então, na próxima aula a gente vai continuar.